Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula com a correção do suplemento de leitura, ok? Sobre o livro paradidático dado nesse quarto bimestre para vocês lerem, né? Órfãos de Ashimu. Então vamos ver. Número 1, página 1, número 1. Ao longo do livro, são empregados vários termos em língua indígena, né? Alguns deles são transcritos abaixo. Explique a partir do livro o seu significado e que povo pertence à língua. Bom, caxiri. Caxiri é um tipo de bebida indígena que na ocasião era preparada pelas mulheres, uma bebida que é preparada por intermédio de fermentação indígena, um tipo de cerveja à base de mandioca. Então pertence à cultura indígena, né? O caxiri é uma bebida indígena que na ocasião era preparada pelas mulheres. Bebida reparada por intermédio de fermentação indígena, tipo aliás, é um tipo de cerveja, mas só que é a base de mandioca, tá? Vamos ver, na pepé, essa palavra aí também, né, se mostra ser de estrangeiros inimigos, aliás, significa estrangeiros inimigos. Os Anomamis, né, tiveram que viver um longo tempo de encontros perigosos e tensos com esses estranhos, que passaram a ter esse nome para eles. Então, conhecido como inimigos, né? Significa o quê? Estrangeiros inimigos, pessoas que vinham de fora para invadir a terra dos Anomamis, ok? Também é indígena. Então, significa estrangeiros inimigos. Agora vamos a outra, chabono. Chabono é a palavra que designa fenda, abertura ou clareira na selva. Seu contorno é traçado em função da estrutura familiar das partes integrantes. É um microcosmo em que se reproduz a exata convergência das ordens cosmológicas, religiosas e sociais dos Anomamis, né? É onde eles habitam, certo? É a palavra que designa fenda, abertura ou clareira na selva. Bom, é a palavra que designa fenda, abertura ou clareira na selva. Bom, agora chame. Chame é um nome para os meninos. É um nome da cultura indígena. Significa o nome de garoto. A origem é do nome Indi, né? Significa sujo. Então, ele é significado diretamente para os meninos, né? Para poderem por exemplo, ele está sujo, ele tem que ser preparado, né? Página 2. Página 2. O que significa Urií? Urií, né? A terra, floresta, significa a terra, que é a floresta, né? Não é um mero espaço inerte de exploração econômica, não é? O que chamamos de natureza. Trata-se de uma entidade viva, inserida numa complexa dinâmica cosmológica de intercâmbios entre humanos e não humanos. Como tal, se encontra hoje ameaçada pela depredação cega dos brancos, isso na visão do líder Davi Kopenawa Yanomami, né? Então, Uri é a terra-floresta onde as pessoas habitam, no caso dos Yanomamis, né? Em paz, né? É um espaço inerte de exploração econômica, né? E as pessoas tentam invadir para tirar a paz, através de quê? De exploração da terra, né?
Agora, então, significa terra, floresta. Vamos agora à próxima. Chapiripé. Chapiripé são seres criados, né? E pelo Onama, né? E sua relação com o cuidado do mundo e das pessoas. Bom, é considerado que são espíritos que habitam o lugar ali na floresta, né? E que vão ajudando a eles. Então, são espíritos. Número 2. Em Os Órfãos de Ashimu, encontramos personagens bastante vivos e marcantes. Apresente em poucas palavras algumas informações a respeito dos seguintes personagens. Philip Spencer, né? Quem vem a ser Philip Spencer? Bom, ele era o pai de Daniel e Napi, um médico inglês que se envolveu com uma índia, a Yanomami, né? Chamada Anima. E ao saber que a Índia tivera filhos gêmeos, né? Na tribo, apenas um poderia sobreviver quando surgia gêmeos, né? Então, o que aconteceu? Ele pegou o menino e fugiu para a Inglaterra com o mesmo, porque lá na tradição deles, os filhos gêmeos, um tem que ser eliminado. Então tem que ficar aquele que a mãe escolheu. Se a mãe desejou uma menina, é a menina que tem que ficar. E ela teve o primeiro desejo pela menina. Então o pai, observando isso, pegou o filho e levou para a Inglaterra, né? Para não ser exterminado, retirado, né? Então, agora então é o pai de Daniel e Napi, um médico inglês que se envolveu com uma índia Yanomami, que é a Yarima, e ao saber que a Índia tivera filhos gêmeos, na tribo apenas um poderia sobreviver. Ele pegou o menino e fugiu para a Inglaterra com o mesmo, para que ele sobrevivesse, né? Bom, agora sobre o Daniel. Daniel Tucano Spencer. Daniel Tucano Spencer é o filho de Philip Spencer, que foi levado ao nascer para a Inglaterra, mas na fase adulta ele retoma ao Brasil para retomar as suas origens indígenas. Ele só sabia que era índio porque depois o pai comentou, né? Então ele queria ver, né? Pisar nas terras indígenas, ver como seria o relacionamento com os índios, descobrir um pouco sobre isso, né? Bom, agora Napi. Napi era irmã gêmea de Daniel, filha de Philip, né? Spencer, e de Arima, que era uma índia Yanomami, né? Sua mãe morre, né? Quando ela tinha 10 anos. Então ela é cuidada por Laura Blazer. Então Napi é a irmã gêmea de Daniel, filha de Philip Spencer e Arima, né? Que é a índia Yanomami. Sua mãe morreu quando ela tinha 10 anos e foi cuidada por Laura Blazer. Vamos ver que era Laura Blazer. Foi quem cuidou e criou de Napi desde pequena, ou seja, a partir dos 10 anos, quando a mãe dela falece, né, morre. Então, quem cuidou e criou de Napi desde pequena, desde que sua mãe morreu. Continuando, página 3. Yarima se mostrou assustada e impressionada com o poder de meu pai de saber o futuro. Não é que o pai soubesse o futuro, ele era médico. Então, ao tocar na barriga de Arima, ele percebeu que ali poderia vir gêmeos, né? Mas Arima achava que ele estava prevendo o futuro, né? Mas ele, como médico, já sabia. Então, letra A. A que narrador se refere? Bom, em saber o que poderia acontecer com eles, Arima, né? Acontecer com eles, ele, como médico, sentia que a gravidez de Arima era de gêmeos, né? Então, resposta da letra A. Em saber o que poderia acontecer com eles, né? Bom, em saber o que podia acontecer com eles, como?
na tribo dos Yanomamis não poderiam surgir crianças gêmeas. Então o pai previu, um vai ser eliminado, né? E ele, como médico, sentiu que a mulher estava grávida de gêmeos, né? Então, em saber que poderia acontecer com eles, ele, como médico, sentiu que a gravidez de Arima era de gêmeos. Letra B. Quais os costumes dos Yanomami em relação ao nascimento de uma criança? Quando nascem gêmeos, um tem que ser sacrificado. A mulher só pode ter um filho e ele não pode ter má formação. Eles acreditavam que, contendo 2 filhos, a formação das crianças não seria perfeita, né? E tem que ser do sexo esperado por eles, né? Do agrado da mãe. Se a mãe prefere um filho homem, né? Então o homem fica e o outro que vier vai embora, né? Não pode ficar os 2. Bom, quando nascem gêmeos, um tem que ser sacrificado. A mulher só pode ter um filho e ele não pode ter má formação e tem que ser do sexo esperado por eles. Letra C. Qual a reação de Arima logo após o parto? E o que Filipe fez? Bom, a reação dela foi, ela pegou a filha para amamentar, né? Ela pegou primeiro a filha, então era um casal, menino e menina. Ela pegou a filha para amamentar e a mesma estava a sugar com vontade o seio da mãe, o que significava a aceitação do bebê pela família e, consequentemente, pela clã, né, da tribo Yanomami. Filipe, observando isso, né, ele estendeu os braços para que Arima aceitasse também um filho menino, né? Então sentiu-se confusa, a Arima sentiu-se confusa. Aí ela pegou a filha para amamentar e a criança estava a sugar com vontade o seio da mãe, o que significava a aceitação do bebê pela família e, consequentemente, pela clã da tribo indígena Yanomami, né? Filipe estendeu os braços, tentando ajudar, para que o outro também fosse amparado pela mãe e recebido e aceito, né, por ela. Então ele estendeu os braços para que Arima aceitasse o menino também. Bom, letra D. O que fez Filipe 2 meses depois do parto? Como o filho estava muito magrinho e começou a ter problemas, a mãe resolveu abandoná-lo, conforme o preceito da tribo indígena, né? Só que o Filipe fugiu com Daniel para a Inglaterra para protegê-lo. Então ele fugiu com Daniel para a Inglaterra para protegê-lo. Número 4. À noite, fomos dançar forró. Qual a explicação dada por Luísa a Daniel para a origem do termo forró? Bom, que o forró tem origem inglesa. Eram bailes promovidos, realizados, né, por ingleses, mandados ao Brasil para a construção de ferrovias. Eles vinham aqui para fazer a construção de ferrovias e automaticamente, né, esses ingleses promoveram esse baile aqui, né, que é chamado forró. Então, que o forró tem origem inglesa. Eram bailes promovidos, realizados, né, por ingleses mandados ao Brasil para a construção de ferrovias. Página 4, número 5. Enquanto tudo isso acontecia, eu e Andréia ainda corríamos as trilhas guiados por Carimé. Então vamos lá, letra A. Quem é Carimé? Carimé, gente, é o cachorro da senhora Blazer, né? Esse cachorro, ele segundo o Daniel, achava que ele tivesse poderes, né? Que espíritos estavam presentes nele, fazendo o quê? Que ele conduzisse os dois pelo caminho afora, né? Bom, então Carimé era o cachorro da senhora Blazer. A senhora Blazer é que cuidou de Nap desde que a mãe dela morreu. Bom, letra B. Para onde Carimé
guiou Daniel e Andréia. Ele guiou direitinho até o cativeiro onde estava Nape e Laura Blazer como reféns. Elas foram capturadas, né, as duas, e ficaram o quê? Como foram raptadas, ficaram no cativeiro. E o Daniel, junto com Andréia, né, estavam indo à procura delas, né? E o cachorro foi conduzindo direitinho até chegar lá, né? Bom, então teve pedaços aí em que o Daniel achava, né, que o Carimé fosse o quê? Tivesse sendo, como é que se fala, incorporado por espíritos, né? Por espíritos indígenas, porque o cachorro conduziu direitinho os dois. Então, para o cativeiro onde estavam Nape e Laura Blazer, Nape é a irmã dele, o Daniel, né? Aquela que ficou sozinha depois que a mãe morreu e foi cuidada por Laura Blazer, né? Elas ficaram reféns. Letra C. Qual foi o destino de Carimé? Bom, infelizmente, né? Quando eles viram que haveria problemas, né? Mandaram o cachorrinho voltar de volta para o destino dele. Aí o cachorrinho foi de volta, só que no caminho mataram ele com tiro, né? Então ele estava caído no meio da estrada, morto, com um tiro na cabeça. Esse foi o destino de Carimé. Estava caído, morto, no meio da estrada, com um tiro na cabeça. Número 6. No final da narrativa, da história, né? Daniel afirma que por razões compreensíveis, muitos dos que conseguiam chegar ao ensino superior optavam por carreiras nas ciências humanas. Na sua opinião, e a partir da leitura do livro, quais seriam essas razões compreensíveis? Bom, é uma resposta pessoal, né? Mas refere-se às ciências que têm o ser humano como seu objeto de estudo ou foco. Profissões ou carreiras que tratam primariamente dos aspectos humanos, tentativa de compreensão do homem e da sua sociedade, né? Entretenimento também significa entretenimento ou a cultura, informação, né? Política e linguística. Então, refere-se à compreensão do homem e da sua sociedade. Então, as pessoas corriam para estudar as ciências humanas para poderem compreender melhor, né, sobre o homem e sua sociedade, né, relacionada à sua cultura, às informações sobre elas, né, sobre política e a parte linguística da fala, certo? Bom, e aqui nós chegamos ao final da correção. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e realizado as atividades. Peço a vocês que olhem com calma novamente a correção, né? A correção desses suplementos de leitura, para que não permaneça nenhum errinho, ok? Um beijo e bom dia para vocês.